O Brasil seria um país de primeiro mundo se tivesse sido colonizado pela Inglaterra. Você com certeza já deve ter ouvido isso diversas vezes e imaginado a situação em que, repentinamente, o país inteiro se tornasse altamente tecnológico e desenvolvido, se colonizado por ingleses e não por portugueses. No entanto, as coisas não são tão simples assim como pensamos. E nesse vídeo, vamos abordar 5 motivos pelos quais teria sido péssima a colonização inglesa do Brasil. E olha, o último motivo vai te surpreender. Então, antes mesmo de começar, já mete o dedo no like e se inscreve no canal para não perder as novidades por aqui. Primeiro motivo seria a dizimação dos povos indígenas. Aqui entra um ponto muito interessante e pouco difundido. Quando falamos em um império que dizimou os índios, logo pensamos na Espanha. Pensamos em como Hernán Cortés dizimou completamente os astecas e índios mexicanos, conquistando o território sangrentamente para a coroa espanhola. Mas, se você pensar bem no estereótipo de um mexicano, de um peruano ou de um boliviano, vem à cabeça naturalmente pensar em uma pessoa parda, de feições indígenas. Até mesmo no cinema, na própria indústria americana, a caracterização dos hispânicos é feita como de um índio. Já se você pensa em um americano, um australiano ou um canadense, por sua vez, você provavelmente não vai pensar em um índio. Você vai imaginar um homem branco, bem próximo do europeu. E isso tem um motivo. Os países colonizados pela Inglaterra promoveram um verdadeiro genocídio contra os indígenas locais. Os aborígenes da Austrália, os moicanos do Canadá, os Muckelwa dos Estados Unidos foram simplesmente exterminados de seus territórios originais. Ao mesmo tempo, no mundo hispânico, os espanhóis faziam alianças com os nativos contra outros nativos. A própria conquista dos astecas não foi a conquista de 100 espanhóis sozinhos contra o império inteiro. Os espanhóis se aliaram com outras tribos, como os totonacas e os tlaxcaltecas, para conquistar os rivais. E esses, por sua vez, participaram do império. Não à toa, mais de 80% do México advém de índios e mestiços, assim como também os demais países colonizados por hispânicos. Exemplos como Dom Marcos Tinguatopa mostra que descendentes dos incas ocupavam cargos de chefia no vice-reinado do Peru e em vários pontos do Império Espanhol. Já no lado inglês, menos de 2% da população é indígena. Houve uma verdadeira perseguição e dizimação dos ingleses contra os nativos. E até mesmo feriados como o Dia de Ação de Graças, que em tese celebraria uma harmonia entre os nativos e os colonos, terminou com a guerra entre ambos, com o cacique Metacomet perdendo a cabeça. Além disso, os britânicos também matavam grandes populações de fome. Na administração colonial do Raj britânico da Índia, ocorreu a famosa Fome de Bengala, em 1943, onde a administração inglesa vitimou mais de 3 milhões de indianos. No entanto, outros eventos semelhantes haviam sido perpetrados pelos ingleses na Índia. A Grande Fome de 1876 durou 2 anos e matou 10 milhões de pessoas. A Fome de 1899 dizimou 2 milhões de pessoas, e a de 1869 vitimou 1,5 milhão de indianos. Isso sem falar na famosa Fome da Batata da Irlanda, sob a administração inglesa, que fez mais de 1 milhão de mortos. Com os ingleses expulsando os irlandeses de suas terras e os forçando a comer só batatas, tão logo chegou a praga às terras da Irlanda, a fome foi generalizada, quase não sendo combatida pelos governantes ingleses, precisando o Papa Pio IX emitir a encíclica Predecessores Nostros, que convocou todo o mundo católico a contribuir financeiramente com a ajuda irlandesa, e até mesmo do mundo islâmico surgiram doações para a causa irlandesa. Mas o motivo pelo qual a colonização inglesa é tão divulgada como maravilhosa e a espanhola tão difamada como horrenda e genocida está ligada a uma ampla e prolongada campanha de difamação histórica chamada Leyenda Negra, e muito bem documentada em várias obras sobre o assunto. O segundo motivo pelo qual seria horrível a colonização inglesa seria justamente a proibição de casamentos interraciais.
Uma das características da colonização inglesa é justamente a vedação à miscigenação. No Brasil, desde o início da colonização portuguesa, o casamento entre europeus e os nativos era bastante comum. Figuras como Caramuru e Jerônimo de Albuquerque, por exemplo, ajudaram a selar a paz entre portugueses e índios, fortalecendo as alianças com as tribos através do casamento com as filhas dos caciques. Da união entre portugueses, negros e índios, surgiram mamelucos, mulatos e cafusos, que desde o início do Brasil diversificavam o mapa étnico nacional. Muitos mamelucos, cafusos e mulatos participavam das bandeiras e até mesmo figuras como Domingos Jorge Velho, por exemplo, eram descendentes da mistura entre portugueses e índios. No mundo hispânico não era diferente. Os espanhóis se casavam com membros da nobreza indígena, também a fim de consolidar a amizade com as tribos locais. E, em 1514, o rei Fernando II emitiu a Real Cédula de 1514, permitindo e até incentivando o casamento dos espanhóis com os nativos. Pela instituição do casamento, as esposas nativas teriam assegurado o direito de propriedade e herança, em caso de morte do marido, e seus filhos a terem posse e status sociais nas Américas. Conquistadores como Hernán Cortés tiveram filhos com as nativas, inclusive depois que desempenharam importantes cargos e prestígios na administração local, e outros conquistadores como Alonso Ojeda, conquistador da Venezuela, casou-se com uma índia. Já no mundo anglo-saxônico, por sua vez, isso era algo impensável. Nos Estados Unidos, o casamento interracial só foi permitido em 1967 em alguns estados, há menos de 60 anos. O impedimento de casamento nas colônias britânicas coadunam justamente com o próximo tópico: a segregação social racial. Além da proibição do casamento, haveria também provavelmente uma severa política de segregação racial, em decorrência do histórico eugenista e supremacista britânico. Muitos ignoram e até escondem as origens inglesas do darwinismo social. De acordo com essa teoria, tal como na evolução das espécies existem espécies mais desenvolvidas, assim também aconteceria com as raças, sendo, claro, a raça inglesa a mais desenvolvida por ter constituído o maior império. Já as outras raças seriam inferiores, até mesmo na Europa, como os ibéricos, e isso inclusive por terem se permitido misturar com os nativos, diminuindo assim sua elevação social branca. Francis Galton, por exemplo, um dos maiores nomes do movimento que defendeu abertamente a prática da eugenia, foi nomeado como Cavaleiro da Coroa Inglesa em 1909. Já Herbert Spencer, em sua famosa obra Social Aesthetics, de 1850, argumentou que o imperialismo britânico havia servido à civilização, limpando as raças inferiores da Terra. Essas ideias, que geralmente se associam à Alemanha dos anos 30, na verdade surgiram na Inglaterra iluminista e criaram raízes pseudocientíficas na tão aclamada era vitoriana. E, claro, deixou reflexo nas colônias inglesas. Nos Estados Unidos, até a década de 60, ou seja, pouco mais de 50 anos, vigorava oficialmente o segregacionismo com as leis de Jim Crow, onde negros eram discriminados e tinham de andar em locais separados dos brancos. Já na África do Sul, por sua vez, colônia inglesa em território africano, vigorou até 1994, há pouco mais de 20 anos, nada menos que o apartheid, algo que era mais acentuado e duradouro do que a lei Jim Crow. Na Austrália, por sua vez, no começo do século XX, vigorou uma política que só permitia a imigração de anglo-saxões. Com o passar do tempo, após a Segunda Guerra Mundial, oficiais de guerra foram enviados a campos de refugiado para selecionar pessoas que se encaixassem no perfil europeu. Pessoas da Europa Oriental e Sul eram descartadas em uma política conhecida como Austrália Branca. A política Austrália Branca acabaria só em 1973 e só em 1975 a discriminação racial viraria crime. Ao mesmo tempo em que, nos Estados Unidos, movimentos como a Ku Klux Klan perseguiam os negros, jovens escritores como Machado de Assis ascendiam ao estrelato no Brasil, e grandes nomes como André Rebouças
adentravam na Academia Militar de Engenharia. Ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos imperava a lei Jim Crow, onde os negros eram discriminados e tinham de andar em locais separados dos brancos, no Brasil, Nilo Peçanha atingia a presidência da República já na primeira década do século XX. Isso, claro, não torna a sociedade brasileira perfeita, mas mostra como a intolerância e o espírito supremacista era acentuadíssimo no mundo anglo-saxão, em comparação com os países de colonização ibérica. E, se o Brasil tivesse sido uma colônia da Inglaterra, isso se manifestaria muito também por aqui. Além disso, entra o nosso próximo ponto. Seríamos uma colônia de exploração do mesmo jeito. Aprende-se nas escolas do Brasil, muito influenciado pelo pensamento de um francês chamado Leroy Beaulieu, que haviam dois tipos de colônia. A de exploração, como era o caso das terríveis colônias ibéricas, onde os europeus vinham apenas para explorar, e as de povoamento, como as maravilhosas colônias dos Estados Unidos, onde os europeus vinham para povoar e desenvolver, e que por isso hoje são prósperas. Mas, na verdade, as coisas não eram bem assim. Primeiramente, essa tese é do começo do século XX, quando, na verdade, a própria colonização do Brasil é de mais de 400 anos antes, quando sequer havia esse conceito. Além disso, nos Estados Unidos também houve o sistema plantation, com a Inglaterra extraindo especialmente o algodão como mão de obra escrava para alimentar sua indústria têxtil. Nas 13 colônias, por sua vez, os puritanos chegaram como fugitivos da perseguição religiosa da Inglaterra, e a própria colonização inglesa foi conduzida por companhias comerciais, como a Companhia Londrina da Virgínia e, por exemplo, a Companhia da Baía de Massachusetts. Essas companhias visavam o dinheiro e não o desenvolvimento humano do local. De fato, até mesmo para sustentar um povoamento, uma das primeiras coisas que pensamos é logo em um hospital para atender a população. Mas o primeiro hospital dos Estados Unidos foi fundado mais de 100 anos depois do início da colonização, em 1751. No Brasil, por sua vez, o que se pôde notar é que os portugueses não vinham aqui somente para explorar e ir embora, como se pensa. Na verdade, foram as raízes criadas no solo brasileiro que permitiram aos portugueses expandir ainda mais as fronteiras do Brasil pelo interior, gerando a nossa configuração atual. Por sua vez, o primeiro hospital do Brasil foi fundado em Olinda, com a Santa Casa de Misericórdia, pouco mais de 40 anos depois do descobrimento e apenas 10 anos após a separação das capitanias, anexo a uma igreja. Além disso, se observarmos bem cidades antigas brasileiras como Ouro Preto, por exemplo, vemos a enorme similaridade com muitas cidades portuguesas como Lisboa. E isso não se estende só a Ouro Preto. Quando olhamos Salvador, que inclusive já foi capital do Brasil, São Luís, cujo belíssimo estilo arquitetônico é todo português, ou a própria Olinda, muitas vezes não sabemos distinguir, ao comparar com cidades de Portugal, qual delas é, afinal, uma cidade brasileira e qual uma cidade portuguesa. Não foram tendas temporárias o que foi montado no Brasil, e sim uma verdadeira réplica de como os próprios portugueses montavam suas cidades do outro lado do globo. Os portugueses deixaram aqui grandiosas e majestosas igrejas, adornadas de ouro e inestimáveis pinturas, além de hospitais, escolas, abrigos, orfanatos, casas de comércios, montados a partir do zero, onde antes só havia floresta. Além disso, deixaram também formidáveis fortalezas que cuspiam fogo e protegiam a costa brasileira e o interior de qualquer pirata ou estrangeiro que pretendesse invadir essas terras. E por fim, chegamos ao último motivo tão aguardado, o motivo de que você provavelmente não existiria. Esse fator é algo que simplesmente não levamos em questão quando consideramos essa possibilidade. Ao pensar fantasiosamente que o Brasil seria de primeiro mundo, imaginamos logo que nós estaríamos incluídos nessa realidade, participando desse tal país de primeiro mundo. Mas, na realidade, não estaríamos. Provavelmente, o país seria mais uma grande Guiana ou uma série de pequenas colônias, talvez com diversos reinos ocupando e explorando território, recheando-o de intrigas e guerras por poder.
mas, sobretudo, nós não estaríamos inclusos nesse país. Talvez sequer existiríamos. E isso inclui você, caro espectador. Você que tem o sobrenome Silva, Souza, Rodrigues, Castro, Albuquerque, Santos, Costa, Oliveira, Pereira, entre outros. A construção do Brasil se fez pelos vários povos que habitaram nossa nação e que, relacionando-se entre si, geraram o povo e a cultura brasileira. É comum que o brasileiro, ao mesmo tempo que reconheça o valor da cultura nordestina, com seu cordel, com o forró e o São João, a cultura mineira com sua linda arquitetura e o saboroso pão de queijo, a cultura caipira paulista, que interiorizou-se com as bandeiras, com sua viola e o seu modão, ou a cultura gaúcha com seu chimarrão, churrasco e fandango, não associe esses traços ao legado português na América. De fato, o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo e tem uma grandiosa história e cultura. Uma história singular e repleta de grandes episódios, como onde brancos, negros e índios lutaram juntos para expulsar os invasores de suas terras, e onde o mapa étnico nacional é um dos mais ricos do planeta. Mas, pela forma como se ensina a história da América Portuguesa, os brasileiros tendem a odiar e menosprezar os portugueses, sem perceber que, com isso, acabam odiando e menosprezando a si mesmos. E isso explica, em parte, o porquê do complexo de vira-lata do brasileiro atualmente, onde tudo presta, contanto que não tenha raízes luso-brasileiras. Até mesmo a genocida colonização inglesa. E você, qual a sua opinião? Ainda acha que o país seria melhor se colonizado pela Inglaterra? Deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal e manda esse vídeo para os seus amigos.